como você pode desenvolver a sua fé, como você pode também verificar como que está a sua fé. Se você realmente está tendo fé, se você tem fé, se você não tem fé, essas são algumas perguntas que nós vemos e eu vou começar já falando, você tem fé? Mesmo se você acha que não tem, mas eu estou sem fé, você tem fé, o que você precisa é usar a fé que Deus já depositou sobre a sua vida. Lá em Romanos 12, versículo 3, a Bíblia diz que foi dado para nós uma medida de fé. Então, você recebeu uma medida de fé, e assim como o grão de mostarda, que quando você coloca na terra é só um grão de mostarda, mas aquilo vai germinar na terra, vai criar raízes, vai crescer uma grande árvore e vai dar frutos. Então a fé é para ser plantada. Então como você pode desenvolver sua fé? Como você pode plantar a sua fé, ver a sua fé criar raízes e a sua fé crescer? É bem verdade que a fé mais importante operação da fé é para a salvação. Mas se você já viu um outro vídeo aqui no canal sobre o poder das palavras, você vai ver que quando Jesus traz a salvação, ele está falando de uma palavra no original que é chamada sozo. O sozo no original, ele diz sobre cura, libertação e salvação. Por exemplo, quando você vê muitas vezes a Bíblia falando de cura, ela fala, tua fé te salvou. Quando Jesus ou quando alguns dos seus discípulos estão curando fisicamente, ele não fala, tua fé te curou. Algumas versões da Bíblia traduzem salvou, que seria a palavra mais adequada no original, sozo. O que quer dizer isso? Que o Evangelho é cura, libertação e salvação. Seja feito assim na terra como é no céu. Então Deus está querendo restaurar todas as coisas sobre as nossas vidas. É bem verdade que na soberania de Deus, tem gente que fala, mas por que então todos não são curados ou libertos de todo tipo de problema, de escassez, de miséria, de curas? Porque nem todos são, né? Aí também tem questões individuais que têm que ser vistas, mas o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação. A Bíblia diz que a oração da fé, por exemplo, salvará o doente. Por que a oração da fé não curará o doente? E você vê também momentos que os discípulos ou Jesus estão curando fisicamente, a palavra usada muitas vezes é salvação chegou até você. Porque o poder do Evangelho é para restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E o nosso papel não é curar. O nosso papel não é libertar. Nosso papel não é salvar. Nosso papel é só ser instrumento de Deus. Nosso papel é a oração da fé. Nosso papel é a oração da fé. E como então a gente pode desenvolver a nossa fé? Como a gente poder fazer isso de uma maneira convicta? A oração da fé é conosco. Curar, libertar e salvar é com Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Agora, ele nos deu uma autoridade. Nós somos como pequenos cristos nessa terra. Nós somos seus representantes nessa terra para fazer isso. E isso que você vai receber aqui hoje vai beneficiar a sua vida, mas também vai beneficiar a vida de outras pessoas ao seu redor. Eu também já falei aqui sobre as 3 dimensões do Espírito, fé, a unção e a glória. Você precisa pegar esse vídeo aqui, pesquisa 3 dimensões no Espírito. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o versículo 1 agora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, a fé não é o que eu vejo. A fé é o que eu recebo, a fé é o que eu creio. A sua fé na realidade, a sua fé naquilo que está acontecendo, a tua fé naquilo que é material, não muda a sua realidade. Porque a sua fé no que se vê é uma fé natural. A tua fé, você fala, eu plantei aqui e vai nascer. Isso também é uma fé natural. Agora, a fé não nega a realidade.
a fé nega a influência da realidade na minha vida. Eu ouvi dizer sobre isso uma vez e falei, isso é bem verdade. Se você apenas considerar a sua realidade, isso não vai ser transformado. Se você falar, eu vou orar aqui, você vai ficar curado. Mas você fala, mas não tem jeito, não. Essa doença e esse problema que você está é muito difícil. Se você ir orar para alguém com essa mentalidade, se você está orando por você mesmo com essa mentalidade, isso não está mostrando a fé do tipo de Deus. A fé sobrenatural. Agora, se você está aqui, é porque Deus quer desenvolver uma fé forte. Uma fé na palavra. Uma fé na dimensão espiritual, e Deus vai liberar isso sobre a sua vida. Como a fé vem? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem verdade, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, uma coisa muito importante sobre fé, a fé fala. Quando a fé vem, você ouve, eu estou falando agora, está gerando fé no seu coração. Tem realidades da sua vida que vão ser transformadas. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro transformação. Se você não está dormindo à noite, vai dormir. Se não está dormindo à noite, vai dormir. Se precisa de cura física, receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Que assim como Jesus curou, Ele continua curando hoje. Eu declaro cura agora no seu corpo físico. Então, uma vez que está sendo gerado fé, você está ouvindo falar que Jesus cura, que o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação na soberania de Deus. Agora, se você ouve, você crê e você fala. Você ouve, você crê e você fala. Porque não existe fé muda. Toda fé tem uma voz. Toda fé tem uma voz. Para você ser salvo, você precisa fazer o que se diz a grande confissão. O que é a grande confissão? Você confessa ao Senhor Jesus, a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então agora Ele é dono da sua vida e Ele agora é a sua justiça. Ele pagou o preço pelo pecado. Então, o momento em que você crê com o seu coração e fala com a sua boca, você é salvo. É o mesmo com a cura, com a libertação e com a salvação. Você crê que Jesus cura. Tem curas que são feitas instantaneamente e tem cura que você precisa falar até aquilo descer para o seu coração começar a crer, e o momento que você fala, eu sou curado, eu estou curado dessa enfermidade, obrigado Pai, eu sou curado. A fé não era e não vai ser, a fé é agora. Eu sou curado, você começa a declarar, e aqui, seu coração ainda não está crendo, mas em algum momento que você disser, aquilo vai descer para o seu coração vai crer e você vai liberar uma palavra, eu sou curado dessa enfermidade, eu sou liberto dessa situação. Você precisa se levantar e dizer, assim como Jesus fez lá na tempestade, eu sou curado, eu sou curado. A hora que você menos esperar, o Espírito Santo fala com você, já foi curado, só vai no médico para confirmar. Talvez você está passando alguma situação na sua vida que precisa de libertação. Fala, Pai, obrigado porque eu sou livre dessa situação. Você pega a situação que você está vivendo, vê o que a Bíblia diz sobre isso, ou começa a buscar uma palavra de Deus. Deus vai te falar de surpresa. Muitas vezes Deus vai falar assim com você. Você vai estar assim em oração, ou você vai estar andando em algum lugar, o Espírito Santo vai falar assim com você. Leia Hebreus capítulo 11, versículo tal. Deus vai falar com você. Aí você vai ver que é realmente a resposta que você precisa. Eu não sei a maneira que Deus fala com você, mas de repente você está lá e você está ouvindo a pregação e o pastor fala tal palavra, você libera uma palavra e você fala, tocou diferente. Quer dizer que Deus está vindo com uma palavra revelada, uma palavra rema. O que é rema? É a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Então, aquilo veio como uma palavra individual para você, você pega e você começa a fazer uma declaração baseada naquilo. Eu sou abençoado. Talvez dizem que as gerações da sua família são amaldiçoadas, todo mundo se separou, você não vai se separar. Talvez dizem que todo mundo da sua família não tem sucesso na área sentimental. O seu casamento vai dar certo, seu relacionamento vai dar certo.
Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se vê. O que você vê como realidade, o que você vê é resultado de palavras. O que você vê é resultado de um mundo invisível. Para isso começar a ficar cada vez mais claro no seu coração e você ver como a fé funciona e como você pode desenvolver sua fé. Primeiro, você já tem fé. Você já tem fé. A fé ouve, a fé crê e a fé fala. Não existe fé muda. Você está pensando, Pai, obrigado pelo seu amor. Você está pensando, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou cuidado por Deus, eu sou filho de Deus. Pai, obrigado por ser teu filho. Eu sou um rei, eu sou um sacerdote, glória a Deus. Pensar é muito bom, mas você precisa trazer isso à realidade através das suas palavras. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 6, disse Deus, haja entre as águas o firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas. E aí continua o versículo, agora versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, o autor de Hebreus acabou de dizer. Observe que em Gênesis 1, tudo que Deus diz começa a acontecer. No versículo 11, então disse Deus, cubra a terra de vegetação, plantas que deem sementes, E tudo que Deus disse aconteceu. No final do versículo 11 diz também, esse foi o terceiro dia. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares do firmamento no céu para separar o dia de noite, sirva ele de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Se você pegar aqui esses versículos de Gênesis capítulo 1, e você começar a ler sobre a criação do mundo, você vai ver que tudo que Deus disse aconteceu. Tudo que Deus ia dizendo ia tomando forma. Tudo que Deus ia dizendo ia sendo criado. Porque os mundos foram criados pela palavra de Deus. E disse Deus, encham as águas de seres vivos e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos. E você vai ver no final, e assim foi. Esse foi o quinto dia. Tudo que Deus diz acontece. Agora, isso é muito poderoso. Deus tem uma vontade específica para a sua vida. E você não deve querer criar coisas, mas você deve descobrir o que Deus tem e dizer o que Deus está dizendo ao seu respeito. Quando você diz o que Deus está dizendo ao seu respeito, você vai ver também coisas vindo à realidade na sua vida. Quando você diz cura a respeito de uma doença física ou emocional, isso vai vir à existência. Eu recebo minha cura agora, em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre dessa síndrome do pânico. Eu declaro que você está livre agora dessa depressão. Depressão sai. Síndrome do pânico sai. Crise de ansiedade nunca mais vai ter. Acabou. Acabou agora. Eu declaro que você não vai mais ter falta, porque o seu Deus supre toda a sua necessidade. Deus supre toda a sua necessidade. Jesus levou sobre ele toda a enfermidade. Você é curado, você é liberto e você é salvo. Eu declaro que essa acusação
saia da sua vida agora em nome de Jesus. Jesus quer ter um relacionamento com você. Agora, você ser só curado ou liberto não vai resolver muita coisa. Você precisa estar em Jesus e descobrir qual é a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Tem gente que fala, esse negócio de vontade de Deus é muito chato, você não gosta, não entendeu nada. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Quando você vive a sua vida sem considerar a vontade de Deus, isso é pecado. Porque Deus te criou, Ele tem o melhor para a sua vida. Tudo que você for fazer a partir de hoje, fala, eu quero uma confirmação de Deus, senão eu não vou fazer. Oh, mas parece que isso aqui é bom, parece que isso aqui... Não, se Deus me confirmar, não vou fazer. Você vai ver que as coisas vão mudar. Observe que as coisas não mudam de fora para dentro. As coisas mudam de dentro para fora. Porque o reino de Deus está dentro de você. Porque o Espírito de Deus foi derramado no seu coração quando você aceitou Jesus e confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ok, como a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez ouvindo, você crê. Como eu começo a crer? Falando. Qual é a palavra específica que Deus falou na sua vida? Fale a palavra. Talvez Deus te dê um número. Talvez Deus te dê uma palavra de cura. Talvez Deus te dê uma palavra de libertação. Talvez Deus te dê uma palavra específica sobre o seu chamado. Talvez Deus te dê uma palavra específica sobre o que Ele tem na sua vida, sobre o seu propósito. O que você vai fazer? Vai começar a dizer. Escreve e começa a dizer. Todos os dias, até o seu coração crer. Uma hora que o seu coração estiver crendo e você falar, vai vir a existência. Milagres vão vir à realidade. Milagres vão vir à existência. Milagres vão acontecer. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ao ouvir você crê. E quando você crê, você fala. E quando você fala, vem a existência. Obrigado, Jesus. Tem gente que fala, eu não tenho fé nenhuma, e agora? Você tem fé, você precisa já usar a fé que você tem. Ela pode ser um grão de mostarda, mas um grão de mostarda quando cai na terra, cria raízes, gera uma árvore, começa a crescer e dá frutos. Eu declaro que tem áreas da sua vida que nunca frutificaram, que nunca deram certo, que vão começar a dar certo agora. Porque você vai começar a dizer o que Deus está dizendo a seu respeito. Descubra o que Deus diz sobre a sua vida em específico. E começa a dizer o que Deus diz. Para Abraão, Deus diz, você é pai de nações, mas eu não posso ter... Como se ele tem uma esposa estéril, uma esposa que não pode ter filho, como vai dizer que vai ser pai de multidões? Oh, eu te vejo como um pai. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo a seu respeito. Nem sempre o que a tua circunstância está dizendo é o que Deus está dizendo a teu respeito. Você precisa ter a consciência das coisas espirituais, porque você é um espírito, Deus é espírito, e o homem tem um espírito eterno. A Bíblia diz que existe um vazio no coração do homem, lá em Eclesiastes 3:11, e o homem não pode entender completamente o que Deus fez. Existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Só pode ser preenchido pela presença de Deus. Eu termino com Marcos 11, versículo 23. Jesus dizendo para você, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jesus está dizendo, se você disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você vai ver ao longo de toda a Bíblia, crer e falar estão intimamente ligados. Ouvir, crer e falar. E aí vem a realidade. Vem a existência. Ouvir, crer, falar, vem a existência. Quando você ouve, você crê, você fala, vem a existência.
Você ouve, você crê, você fala, vem a existência. Por que tem muita gente que ouve muitas palavras e muitas coisas não vem à existência? Porque só ouve, aí começa a crer, mas não fala. Ou fala e para de falar, aí não vem a existência. Agora, quando você ouve, você crê e você fala, vem a existência. Vem a existência. Está vindo a existência a vontade de Deus sobre a sua vida. Está vindo a existência um tempo novo sobre a sua vida. Está vindo a existência a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que tudo aquilo que estava morto vai ganhar vida. Eu declaro que tudo aquilo que estava doente vai ser saudável. É saudável agora. É saudável agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Eu declaro salvação. Não adianta nada você ser curado, ser liberto e não ser salvo. E para eu ser salvo eu tenho que ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, então quer dizer que Ele é o meu dono. Eu não faço mais segundo a minha própria vontade, as coisas da minha cabeça. Eu tenho que ter uma direção, uma confirmação de Deus para fazer tudo que eu estou fazendo. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim, porque quando você não considera a vontade de Deus, isso é pecado. Observe que Jesus disse, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando você pede alguma coisa em oração, aí você começa a crer. Ó, isso aqui é a vontade de Deus, então está vindo, eu estou crendo. Eu já recebi. Aí você vai começar a agradecer. Tem uma parte da oração que você pede. Jesus está falando, tudo que vocês pedirem em oração. Você pede em oração. Depois que você pede, você começa a crer. Quando você crê, você agora recebe. E isso lhe sucederá. E quando você recebe, você já começa a agradecer. Pai, obrigado, porque já é realidade. Eu já tenho. Porque isso é sua vontade para a minha vida. Entende o que eu estou falando? Tem gente que fala, eu quero viver coisas grandes. Coisas grandes não necessariamente é o que o mundo diz que é grande. A coisa grande de Deus para a sua vida é estar dentro da perfeita vontade dele. A coisa grande de Deus para a sua vida é estar dentro da vontade dele. Todos podem olhar e falar, não é grande, não é isso, não é aquilo, não importa. É a vontade de Deus para a sua vida? Fica aí, seja fiel com pouco que eventualmente sobre o muito ele te colocará. Na verdade a Bíblia diz, seja fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei. Deus vai te dando uma direção e você precisa de fé, grão de mostarda. Você age. Aí Deus dá a direção, você age. Deus dá uma direção, passa tempos, passa anos, você age. Essa fé vai crescendo, porque a fé sem obras é morta. E o que vai acontecer? Deus vai te promovendo para os próximos níveis, para as próximas coisas que Ele tem para a sua vida. Deus te abençoe, compartilha isso que você está recebendo aqui, compartilha com alguém, compartilha com pelo menos 5 pessoas, 5 é o número da graça. Dá uma curtida aqui nesse vídeo e deixa o seu comentário. Tá? Faz isso aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para muita gente que pode receber essa palavra. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua palavra. Eu peço ao Senhor venha gerar fé agora no coração de cada um, que eles possam entender que ao ouvir eles precisam crer. E ao crer eles precisam falar. E ao falar eles vão começar a receber coisas que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Eu declaro cura, eu declaro libertação e salvação, eu declaro um tempo de resposta de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a plenitude da vontade de Deus sendo estabelecida sobre a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe. Nós estamos sempre aqui às 9 da manhã e às 6 da tarde. Um grande abraço.